Olá, meus amigos. Eu sou Rossano Sobrinho, sou psicanalista, escritor espírita. Estamos aqui no nosso quadro Dimensões do Espírito, o DIME de número 037. Desde o DIME 008, estamos estudando a temática mediunidade. Estou muito feliz porque os amigos têm enviado mensagens, comentado os vídeos, deixado aí um like e convidado outros a se inscreverem, né? Ampliando aí o número de inscritos no canal. Gostaria de convidá-los também a participarem do grupo que fizemos no Telegram. Basta pesquisarem aí, Grupo Rossano Sobrinho, e através deste grupo no Telegram eu vou poder receber as mensagens de vocês, as perguntas para abordarmos aqui no nosso canal. Vou deixar o link aí abaixo do vídeo para vocês participarem deste grupo e convidarem outras pessoas também. Bem, no dia de hoje, um tema especialíssimo, muito curioso: Hitler, Chico Xavier, mediunidade e fascinação. Vejamos, eu não sei se os amigos sabem, mas há inúmeros registros da mediunidade de Adolf Hitler, o líder nazista. E Chico Xavier é uma figura que não carece de apresentação. Vamos comentar um pouco sobre essas duas personalidades, mostrando a presença da mediunidade, no caso de Hitler, do mediunismo, da fascinação mediúnica, e que possamos levar essas informações para o nosso dia a dia, para as nossas reflexões. Primeiramente, eu gostaria de dizer que toda vez que alguém se apresenta médium, com alguma faculdade mediúnica, é muito comum que o povo envolva essa pessoa dentro de uma mística, dentro de uma aura mística, e muitas vezes essa pessoa não possuindo conteúdo espiritual superior, não tendo uma moralidade elevada, se utiliza disso para se achar superior e se apresentar com alguma tarefa especial. E é muito ruim porque isso muitas vezes é utilizado como manipulação das consciências e das almas inexpertas. O Espiritismo, com muita propriedade, ele vem mostrar que a mediunidade é uma faculdade neutra, que tanto pode ser canal de espíritos nobres como de espíritos altamente equivocados. Evidentemente que com a evolução do ser, essa sensibilidade se amplia, mas há muitos indivíduos sem qualquer moralidade, sem qualquer elevação e sem qualquer conhecimento que renasce na Terra portador da faculdade mediúnica, sim. Então isso não dá a ninguém, segundo a doutrina espírita, um valor acima de outras pessoas, em absoluto. Quase sempre, na maioria das vezes, os médiuns são pessoas que renascem com essa faculdade para não se afastarem da espiritualidade, porque são pessoas comprometidas com o materialismo, são pessoas apegadas ao poder, apegadas à matéria, e a mediunidade vem como um chamado ou uma convocação à espiritualização de si mesmas. Então, o médium, antes de qualquer coisa, não deve ser visto como uma pessoa pior, mas também não como uma pessoa melhor, como uma pessoa em evolução na Terra. Então, o Espiritismo desmistifica a figura do médium. Já presenciei cenas de médiuns fingindo psicografar em reuniões mediúnicas e no final não ter conteúdo nenhum naquelas páginas e as pessoas ficarem ali diante da cena daquele teatro montado como se estivesse diante de algo extraordinário. É extraordinário sim, no sentido negativo do termo, porque as pessoas abusam da inconsciência, da simplicidade das outras para manipular, né? Para jogar com as pessoas e saírem como pessoas especiais. Então, primeiramente, a mediunidade é essa faculdade neutra, é um patrimônio da humanidade. Bem, comentando um pouco sobre Adolf Hitler. Primeira coisa que gostaria de dizer é que Hitler é um irmão de todos nós. Para o Espiritismo, todos nós atingiremos um dia a perfeição relativa. Então, a nossa análise é daquela personalidade, né, daquela condição em que ele viveu
na Alemanha, de tudo que fez, comparando, analisando a questão da mediunidade, mas com respeito a ele como um irmão em humanidade, em evolução, como todos nós. Então, não estamos aqui, nos utilizamos, né, do conhecimento do que ele vivenciou para estudarmos juntos aqui no canal. Então, vejamos bem, a figura de Hitler, há várias fontes que indicam que Hitler foi muito rejeitado, tanto em família quanto na vida social, no trabalho. Então, desde muito cedo, ele foi alguém que sofreu discriminação. E talvez isso tenha trabalhado dentro dele numa espécie de uma revolta surda. E aos 15 anos de idade, Hitler já apresentava alguns sinais de alimentar uma ideia, uma crença, de ter uma missão especial. Então nós vemos o risco dessas ideias missionárias no sentido de realizar algo muito grandioso, muitas vezes insuflado por espíritos trevosos, por espíritos negativos. E há uma passagem muito curiosa que marca a vida de Hitler, a sua biografia, aos 15 anos, quando ele visita um museu na Áustria. E detalhe, Hitler não era alemão, ele era austríaco. E ele estava visitando um museu onde muitas peças caras, muitas joias estavam ali expostas, e entre aquelas relíquias, uma lança considerado que carregava uma lenda, a lenda da lança de Longinus ou Longinus, que seria o soldado que teria ferido Jesus com aquela lança no seu flanco quando o mestre estava na cruz. Então havia ali a ponta da lança, né? E em torno da ponta daquela lança há uma lenda. E nisso o guia está ali conduzindo os jovens, né? Acredito que estudantes visitando o museu, e entre os jovens de 15 anos estava Adolf Hitler, e ele ouve o guia dizendo que quem possuísse aquela lança, dizia a lenda, teria poder sobre todos os mistérios do bem e do mal. E parece que aquilo marca a mente de Hitler, e ele vai para casa e começa a pesquisar sobre aquela lenda. E passa a entender que ele teria poder, que ele teria uma missão especial. E curiosamente, durante toda a vida, Hitler buscou algo que confirmasse essa ideia fixa de ter uma missão. Então ele passa até a se identificar como um Messias, como um missionário que promoveria uma revolução mundial e o aperfeiçoamento da raça, e aí logo isso se une à ideia da purificação da raça, da eugenia, né, que não era uma ideia alemã, uma ideia nascida nos Estados Unidos, na Inglaterra, é uma ciência, a eugenia de aperfeiçoamento do ser humano, e essa ideia ele toma, né, de forma radical e passa a trabalhar, né, acreditando inclusive que a raça alemã fosse a mais perfeita, a mais pura, e aí nós sabemos toda a tragédia que isso acaba gerando, e Hitler se envolve com o ocultismo, com reuniões mediúnicas. Vejamos, reuniões mediúnicas, não reuniões mediúnicas espíritas. Então, na prática do mediunismo, alguns autores narram que ele entrava em transe e vários espíritos se comunicavam através dele, e ele até se acreditava médium de Lúcifer, um luciferino, né? Alguém do grupo de Lúcifer. No Espiritismo não acreditamos nessa figura como um ser, mas como um símbolo, né, do mal. E aí Hitler, envolvido por essa ideia de uma raça pura, por essa crença, se torna um líder, e as pessoas vão anuindo, vão concordando, porque o mundo sempre carece desses salvadores, né, desses falsos profetas, e as pessoas vão concordando quando alguém com uma ideia muito fixa começa a divulgar, a repetir, e aí, insuflado certamente por inteligências sombrias,
o nazismo realiza todo o seu périplo de dor, né, de crueldade, de maldade na Terra. E, inclusive, há um texto do escritor espírita Hermínio de Miranda, né, que chama Hitler, o médium do anticristo. Então vejamos um processo agudo, profundo de fascinação. Ele acreditando ali numa missão especial e talvez no início acreditando em melhorar a humanidade, porque a ideia básica seria do aperfeiçoamento. A eugenia, né, traz essa ideia do aperfeiçoamento da humanidade e toda essa tragédia feita. Dizem que Hitler buscava até nos filmes que assistia algo que consolidasse, justificasse essa sua ideia. Curiosamente, alguns asseveram que ele adorava o filme da Branca de Neve, porque a Branca de Neve era muito branca e ali havia um arquétipo de pureza, de algo limpo, né, de algo puro, e que ele adorava assistir. Então vejamos uma personalidade doentia, uma mente adoecida, porque a mediunidade, como já comentamos ao longo dos vídeos, passa pela mente do médium. Os espíritos insuflam aquilo que já está ali de negativo ou de positivo na mente do médium. Então o perigo dos processos de fascinação, dessa ideia de ter uma missão, de pessoas assumirem posturas salvacionistas, enquanto que em oposição nós vamos encontrar a figura de Chico Xavier, aqui no Brasil, nascido em 1910, na cidade de Pedro Leopoldo, e ele começa, desde os 17 anos, a ser instrumento dos nobres espíritos a serviço do Cristo. E Chico realiza toda a sua missão autêntica de doação integral à humanidade, de amor, de bondade, de caridade incondicional, dizendo-se sempre uma formiguinha realizando o seu périplo pela terra. Então Chico, não numa falsa modéstia, não numa postura, porque isso em Chico Xavier sempre foi muito autêntico, ele cumprindo a tarefa dele, sem dizer-se jamais missionário, apóstolo, profeta, porém a sua vivência no bem, a sua doação, a sua entrega, os frutos, né, dessa árvore frondosa são altamente positivos, porque são frutos de autoconhecimento, de reforma íntima, de transformação, de dedicação ao bem, de conscientização da espiritualidade. Chico passa por todos os traumas, não apenas é rejeitado, mas perde sua mãe aos 5 anos de idade, sofre na mão de uma cuidadora, de uma madrinha adoecida mentalmente, emocionalmente, que lhe fincava garfos no ventre, e ele sobrepõe isso tudo com serenidade, com equilíbrio, demonstrando ser um espírito iluminado no perfeito domínio da matéria. Sofre algumas doenças naturais ao longo da vida, mas não se abate e chega aos 92 anos de vida, deixando cerca de 500 livros psicografados, servindo a humanidade com total humildade e realiza uma verdadeira missão, né? O seu mediunato de entrega ao Cristo, servindo a humanidade. Quando um jornalista lhe pergunta no final da vida qual avaliação ele fazia da sua tarefa, ele diz com muita simplicidade, serenidade e firmeza: o que era para ser feito foi feito, né? O que era para fazer foi feito. E deixa aí, né, todo um legado singular para as gerações futuras de espíritas, simpatizantes, espiritualistas, de dedicação. Então vemos aí a fascinação que ocorre através da faculdade mediúnica numa personalidade, e o mediunato, a mediunidade com Jesus numa outra personalidade, num espírito iluminado como Francisco Cândido Xavier. Os dois filhos de Deus destinados à plenitude da felicidade, porque o Espiritismo não condena a ninguém, né, à perdição,
sabemos que todos atingiremos a perfeição relativa um dia, porque Deus é perfeito, é amor, é bondade. A figura do inferno nos fala da nossa inferioridade, mas o inferno eterno não significa para sempre, um tempo longo, né? Mas que será vencido, como está no texto de Apocalipse, né? Que o inferno e o diabo serão lançados no lago de fogo, ou seja, terão fim. E o fogo é o poder da vida de transubstanciar, de transformar tudo, de purificar tudo. Há alguns registros de Chico Xavier. Chico teria dito que Hitler está preso numa espécie de penitenciária cósmica para realizar a revisão dos seus valores, né? Não sabemos se essa informação é totalmente correta, mas sabemos que ele, assim como todos nós, estamos caminhando destinados à luz de Deus. Inexoravelmente atingiremos a perfeição. E a mediunidade, como um farol, quando bem utilizado, e o mediunismo, risco, colocando-nos ao sabor dos desejos, das sombras, né? Que em sintonia com o ego do médium pode gerar muitas tragédias. Então, não nos fascinemos perante o fenômeno mediúnico, a faculdade mediúnica, o médium que ali se coloca assim como um ser especial. Não, somos todos aprendizes. Há autores encarnados, por exemplo, que produzem muito melhor do que muitos autores, muitos médiuns, né, nos seus livros mediúnicos. O próprio Hermínio de Miranda deixou aí uma obra fantástica e que supera em muito algumas obras psicografadas. Então, o Espiritismo é lucidez, é bom senso, é clareza mental. Meditemos nisso tudo, fujamos, né, dessas ideias de salvacionismo, de confrarias, de posturas, né, dos falsos profetas, de seitas, dessas ideias que surgem muito especialmente quando passamos por momentos difíceis, né? Sempre surgem umas ideias assim, seitas, pessoas proclamando o fim do mundo. E o Espiritismo nos fala não no fim do mundo, mas no final de um ciclo, né? E existem líderes, sim, tarefeiros espirituais, sim, mas estamos todos caminhando para o nosso crescimento, desenvolvendo autonomia espiritual, que é o que Deus espera de nós. A capacidade de cada um decidir pelo bem, aprendendo uns com os outros naturalmente, ok? Compartilhe este vídeo, deixe aí o like, o comentário, se concordou, se discordou, participe do nosso grupo lá no Telegram, basta pesquisar Grupo Rossano Sobrinho e mande a sua dúvida, a sua pergunta para estudarmos juntos, ok? Um grande abraço, muita luz e muita paz.